Igreja, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, né, meus irmãos e minhas irmãs. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela registra assim para nós, que Abraão, ele teve as suas forças renovadas, dando graças ou glorificando a Deus Todo-Poderoso, dando glória a Deus, ou melhor. E é o que nós temos que fazer, meus irmãos, porque nós estamos vivendo em dias difíceis, dias bem complicados, e nós observamos que as profecias se cumprem, e as pessoas a cada dia se distanciam mais e mais desse Deus Todo-Poderoso. Mas graças a Deus, nós estamos na presença desse Deus, e nós vamos continuar na presença desse Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o que nós não podemos fazer é negligenciar as orações. Nós precisamos orar, porque precisamos ser fortalecidos por Deus, e nós só conseguimos vencer as adversidades com as quais nós temos que conviver, orando, buscando desse Deus a força da qual tanto somos necessitados. De outra maneira, nós não conseguimos superar os obstáculos. Nós paramos, nós nos abatemos. E se nós não tivermos zelo nas orações, buscando a Deus, nós podemos até desistir da caminhada. Nós podemos parar, desanimar e desistir. Mas, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, Ele está conosco. Eu sei que muitas são as nossas lutas. Nós enfrentamos tantas provações sobre a face desta terra. Mas Deus, Ele está conosco. Ele vai entregar, meu irmão e minha irmã, em suas mãos a vitória. Nós vamos alçar por cima de todas essas barreiras com as quais nós temos que conviver, porque Deus está conosco. Deus não desampara os seus filhos e filhas. Ele não desamparou a sua igreja, porque Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele fez uma promessa à sua igreja. Ele diz assim: as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja, contra a sua igreja amada, protegida, cuidada por Deus. E nós somos a igreja desse Deus Todo-Poderoso. Essas são as armas que o inimigo usa, tentando barrar a nossa caminhada, a caminhada da igreja aqui sobre a face desta terra, tentando impedir o avanço do Evangelho, o crescimento da obra de Deus. Então ele usa essas portas, essas defesas infernais, mas Jesus, Ele prometeu para nós que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja, porque o poder de Deus é maior. Deus, Ele dá para o seu povo, para a sua igreja, estratégias espirituais. E nós, meus irmãos, como um exército poderoso e triunfante, e à frente desse exército está nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o general que concede a nós estratégias espirituais, e nós vencemos. Nós passamos sobre todos esses obstáculos e vencemos, triunfamos e glorificamos a Deus, como fez Abraão, porque diz as Escrituras, ele teve as suas forças renovadas, dando glória a esse Deus Todo-Poderoso. E é isso que a igreja amada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela tem que fazer, é glorificar a Deus, é nós orarmos, é nos enchermos de poder do alto, das coisas espirituais, porque só assim, meus irmãos, é que nós conseguimos vencer, é que nós conseguimos vencer as estratégias usadas pelo diabo para fazermos recuar, abandonar a fé, deixar os princípios, os caminhos desse Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, Deus está conosco, a vitória é nossa. A vitória do povo de Deus, a vitória da igreja. Meus irmãos, vamos nos encher das coisas do alto, de poder de Deus,
das coisas celestiais, porque só assim nós conseguimos vencer este mal que nos rodeia, porque, meus irmãos, nós sabemos que o mundo, ele jaz no maligno, mas nós estamos com Deus. Deus está conosco. Deus até aqui nos ajudou, Ele vai continuar nos ajudando. A vitória vai chegar, meus irmãos e minhas irmãs, nas suas mãos. Nós vamos triunfar e nós vamos contar em meio à congregação a vitória recebida das mãos desse Deus Todo-Poderoso, para que os nossos irmãos, para que a igreja ela receba edificação, ela fique firme e seja triunfante em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero pedir à amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para orar por mim. Eu fui fazer um exame essa semana, acho que foi quinta-feira que eu fui fazer esse exame, e foi um exame da tireoide. E o médico ele encontrou ali um pequeno cisto no lobo direito da minha tireoide. Mas ele já deu o diagnóstico dele ali, ele disse assim: olha, isso aqui não é um câncer, é um cisto, não é um câncer. Ele falou: quanto a isso, pode ficar tranquilo. Eu vou ter que voltar com um endocrinologista para que ele passe medicação, se tem alguma medicação. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso, né, meus irmãos? E havia uma inflamação que ela acometia minhas cordas vocais. Eu até achei que eu estivesse com um problema nas cordas vocais. E eu fiz um exame, uma sonda, né, que ela é introduzida nas narinas e vai até as cordas vocais. E o exame não deu absolutamente nada. E eu fiquei assim pensando, né? Eu falei assim: ué, mas não é nas cordas vocais, mas isso aí já era consequência, provavelmente, desse cisto. Talvez ele estivesse se desenvolvendo e tivesse resultando em uma inflamação. E essa inflamação ela afetava minhas cordas vocais. Mas o nosso Deus, Ele é mais poderoso do que tudo, meus irmãos. E eu sei que Deus está conosco. A vitória é minha. E esse cisto, ele vai desaparecer em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Deus, Ele vai me dar cura. O nosso Deus é o mesmo. Ele não mudou. Ele continua curando. E Ele vai continuar curando. Eu vou clamar, eu vou pedir, eu vou suplicar pela misericórdia desse Deus. E já alcancei a vitória das mãos desse Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, minhas irmãs, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continuemos todos firmes, fortes, buscando esse Deus, clamando pela sua misericórdia e pela sua bondade, e nós vamos triunfar. Até aqui Deus nos ajudou, nós triunfamos e nós vamos alcançar a vitória em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. A Karina está com a